Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 11, o nosso tema é Ageu, atenção para com a casa de Deus. Irmãos, Ageu foi um profeta que foi um profeta pós-exílio. E nós vemos que ele denunciou a questão que o povo estava deixando de contribuir para que a casa de Deus fosse reedificada e estava se preocupando mais com as suas coisas, mais com os seus projetos. E nós vemos que Ageu ele chama a atenção do povo para quanto a isso. As pessoas estão abandonando as coisas de Deus, estão dando mais atenção nos seus projetos. Isso tem acontecido sim, hoje, dentro das igrejas, né? A gente vê que as pessoas estão mais preocupadas no seu lazer, nas suas coisas, do que aprender, do que desejar aprender mais de Deus. Isso tem acontecido muito, infelizmente, é uma coisa que entristece, né, meus irmãos? Entristece. Mas não é só que as pessoas têm que ficar habituadas na igreja, não é isso. Mas as pessoas estão deixando as coisas de Deus, de contribuir com a sua presença para aprender mais de Deus de uma forma assim descomunal, né? As pessoas estão tratando como qualquer coisa. E aqui nós vemos que Ageu ele denuncia as pessoas mais preocupadas com os seus projetos do que propriamente com a casa de Deus. Amém? Nosso texto do dia que está em Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, e trazei madeira, e edificai casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O profeta chamando a atenção do povo, o povo subir o monte, cortar as madeiras, né? E levar de oferta para que as coisas pudessem ser reedificadas. Mas o povo não estava muito atento a isso, e a gente vai ver por quê. A nossa síntese: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Essa palavra aqui, indiferença, é uma coisa que tem acontecido muito hoje nos nossos dias. As pessoas estão tendo uma postura indiferente da casa de Deus, indiferente daquilo que Deus quer realizar nas suas vidas. As pessoas estão se tornando pessoas, muitos de nós estamos nos tornando indiferentes daquilo que é obra de Deus, daquilo que é de Deus. Não leem Bíblia, não buscam a Deus, não oram. E para a igreja, então, nem se fala. Então as pessoas estão caindo no comodismo, achando porque tem um bom emprego, porque tem uma boa casa, não precisa ir para a igreja, não precisa viver uma vida na presença de Deus, não precisa buscar a Deus, não precisa ser um crente fiel a Deus. Mas isso, meus irmãos, não quer dizer nada. Porque tem muitas pessoas que são mundanas, muitas pessoas que são satanistas, que também têm uma vida estabilizada. Mas o crente ele tem que buscar a Deus não por aquilo que Deus pode dar, mas sim por aquilo que Deus é. Amém? Então aqui no nosso texto bíblico, que está em Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao 8, nós vamos ler aqui o versículo 4. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe saquitel, recebe num saquitel furado. Então veja que Deus está chamando a atenção. O que quer dizer isso, meus irmãos? O povo não ter paz. Porque come e não se sacia, veste e parece que não está vestido. É porque o povo não tem paz. E o povo procura saciar aquilo que está, vamos dizer assim, vazio dentro de si, em coisas mundanas, que não vai saciar. E nós vemos aqui o profeta dizendo, olha, a casa está deserta. Que casa é essa que está deserta? A casa de Deus. A casa de Deus. A gente vai num culto de oração ou vai numa escola dominical. Esse trabalho que nós fazemos da escola dominical, irmãos, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Uma igreja que tem 50, 100, 200, 300 mil membros. E às vezes as pessoas que frequentam a escola bíblica dominical não chega a 5%. Eu estou chutando alto ainda. Não chega a 5% pessoas frequentadoras da escola bíblica dominical. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Porque hoje, mais do que nunca, que a gente está passando por situações difíceis no mundo, crise na moralidade, principalmente na moralidade dentro da igreja,
As pessoas estão preocupadas com os seus projetos e as coisas de Deus estão ficando deserto. E as pessoas só vão no domingo para aparecer a sua cara lá para o pastor depois não pensar que está desviado. Misericórdia. Trabalhos na igreja, cultos de semana. As pessoas não vão. Culto de domingo não vai porque não quer. Fazer uma viagem com a família, sair de férias, passear com os filhos, claro, é muito bom. Mas não uma rotina que sempre, o domingo de manhã é o dia sagrado que eu preciso sair com meus filhos. Irmãos, não estamos dizendo que não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Você, jovem, não pode passear, fazer uma viagem, não é isso. Mas quando isso se torna uma rotina, quanto à sua presença, o seu lugar, no sentido individual, poderia estar ocupado, claro, por você mesmo, está vazio. E nós vemos que umas coisas que estão acontecendo na igreja é uma coisa terrível. As pessoas estão se esquecendo das coisas da igreja, estão preocupadas só com os seus projetos. E é assim que estava acontecendo. Aqui na nossa introdução, dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram seus ministérios após o cativeiro babilônico. São eles Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu foi o primeiro a profetizar após o exílio, sendo contemporâneo de Zacarias. Aqui na parte 1, aqui, no tópico 1, Ageu. Parte 1, festivo. Seu nome significa festivo ou festividade. É provável que o seu nascimento coincidisse com o feriado judaico. Isso justifica o significado do seu nome. Há quem acredite que seu nome foi profético. Desse modo, seus pais piedosos lhe atribuíram esse nome na expectativa da restauração do povo judeu, anunciando através desse ato que em breve haveria motivos para se festejar, pois a restauração do templo implicaria um reinício das festas religiosas em Jerusalém. Eles estavam esperando para que o templo pudesse ser reedificado, mas o povo se esqueceu disso. O povo estava preocupado, como nós já falamos, com seus projetos. E aqui no tópico, na parte 2, contexto histórico. Ageu profetizou no segundo ano do rei Dario, por volta do ano 520 a.C., para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico. O primeiro grupo ao retornar foi movido por um fervor religioso. As pessoas, precisamos ir para o templo. É como hoje, né, que as pessoas, o judeu fala, ano que vem em Jerusalém, né, para ir para o templo. E as pessoas, os judeus hoje querem muito templo para voltar acerca do sacrifício, para voltar acerca da liturgia do culto deles. Porque hoje o que falta é o templo, faltam muitos utensílios. Então, para eles voltarem a essa liturgia, eles precisam do templo. E aqui o povo precisava do templo para voltar à liturgia de culto deles. Então, o povo voltou cheio de fervor, mas esses repatriados deixaram o conforto conquistado na Babilônia para viverem junto às ruínas de Jerusalém, em uma cidade assolada pela destruição. Muitos na Babilônia tinham feito negócios, tinham conquistado posições, mas eles deixaram isso para Jerusalém, para viver nas ruínas, para poder reedificar o templo e viver na presença de Deus. Era preciso muito trabalho e disposição para reconstruir uma cidade cicatrizada pela guerra. Na espinha dorsal deste grupo estavam os sacerdotes, os homens de fé, que nutriam um carinho especial pela cidade de Deus e pelo seu templo. 2 anos após a chegada desse grupo, os edificadores lançaram os alicerces do templo, provocando uma grande comoção entre o povo. Todavia, as perseguições dos samaritanos e as dificuldades enfrentadas contribuíram para desanimá-los, atrasando a execução e conclusão do projeto. Existe alguma coisa que a gente faz para Deus que não existe luta, que não existe renúncia? Não. Então esse povo estava vivendo esse momento. Eles estavam vivendo um momento que eles teriam que lutar e, consequentemente, teriam que renunciar. A perseguição, meus irmãos, existe. Perseguição existe e dentro da igreja também existe. A perseguição que o crente vive dentro da igreja é terrível. Às vezes tem muitos de nós que é mais perseguido dentro da igreja do que fora. Irmão, mas todo mundo é crente, todo mundo é amigo, é nada. Nós temos sim respeito pelos nossos irmãos e sabemos que muitas pessoas nos querem bem. Mas não se iluda. Por quê? Porque estavam sendo perseguidos pelos samaritanos, claro que eram os seus vizinhos, mas também não é só isso. Com certeza também dentro da sua própria nação. Então veja que muitas das coisas vêm como luta para nós, como renúncia. Nós temos que renunciar. Eu renuncio meus domingos para estar na igreja, para estar buscando a Deus, para estar exercendo esse trabalho da escola bíblica dominical. E claro, quando eu consigo,
ter uma folga no trabalho, eu também consigo ir para a igreja durante a semana. E a leitura da Bíblia, meus irmãos, é diária. É diária, leitura, lendo Bíblia, lendo livros, porque os irmãos acham o quê? Para trazer um conteúdo para os irmãos, acho que eu fico de pé para cima, olhando para o alto, vendo a banda passar, né? Não, meus irmãos, nós temos que buscar. Para poder falar do amor de Deus, nós temos que ter conteúdo. Claro, eu não sou nenhum expert, nenhum super teólogo, mas eu procuro falar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus me dá inspiração para passar para os irmãos. Mas continuando aqui, pulando aqui, o povo estava abatido. O interesse dos judeus se voltou para as questões seculares, e a letargia espiritual levou o povo a reconstruir suas próprias casas, deixando o projeto do templo do Senhor em segundo plano. Então veja que não estava errado eles voltar a construir, ter os projetos deles. Mas o projeto deles começou a ficar errado quando eles se colocaram o projeto deles acima daquilo que Deus estava, aquilo que era o projeto de Deus, que era a reedificação do templo. Então se tornou um pecado quando eles colocaram isso acima daquilo que Deus estava mandando eles fazerem. Então veja que o profeta Ageu, ele denuncia essa postura do povo em questão de, relacionando, claro, a questão de o povo reconstruir as coisas de Deus. Então veja que Ageu, ele fala sobre isso, porque o povo estava desanimado, há muita perseguição, é que nem negócio da igreja. Muita perseguição dentro da igreja, irmão. Eu vou sair, vou mudar de igreja. Você vai para outra igreja, meus irmãos, provavelmente vai ser do mesmo jeito, ou até pior. Então não adianta a gente ficar achando que ali ou aqui ou acolá vai ser melhor. Se Deus te chamou a determinado lugar, vai. Agora se Deus mandar sair, sai. Mas a gente não pode ser crente covarde. Nós temos que ser crentes verdadeiros e não também ser crente briguento. Você tem que ser crente corajoso, porém com muita sabedoria. Então aqui nós vemos que nada vem sem luta, sem dedicação, sem busca e sem renúncia. Então o povo deveria fazer isso. Aqui na parte 3, a estrutura e mensagem do livro. O livro de Ageu é o segundo menor do Antigo Testamento, ficando atrás apenas de Obadias. A expressão "diz o Senhor dos Exércitos" aparece 26 vezes em 38 versículos. Em todo instante o profeta anunciou que suas palavras vieram de Deus e possuíam o selo da autoridade profética. Seu livro é composto de 4 mensagens que foram entregues ao povo. Na primeira mensagem, Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto de reconstrução do templo. Na segunda mensagem, após o início das obras de reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta. E por causa disso, o povo desanimou-se. Nesse momento, o profeta motivou-os, dizendo que a glória daquele templo seria maior do que a glória do antigo templo. Na terceira mensagem, ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo. Ah, isso é bom. Isso é interessante. Primeiro aqui nós vemos que o povo estava preocupado, mas é uma coisa muito modesta, e, não, a gente quer uma coisa mais sofisticada. Não, meus irmãos, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Quem mandou foi Deus. E quem mandou eles reconstruir da forma que eles estavam reconstruindo era Deus. Deus mandou eles fazerem daquele jeito. Deus mandou eles fazerem daquela forma. Deus mandou eles fazerem a reforma exatamente como eles estavam fazendo. Foi Deus que mandou. Não tinha relaxo da parte deles. O que eles tinham que fazer era construir. Agora, achar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, nós não temos o jeito. Nós temos que fazer aquilo que Deus manda. Mas quando nós vemos aqui que o povo, pelo fato de morar na Terra Santa e achar que estava ali no culto, como é que nós podemos dizer, estava salvo, estava santificado, é um grande erro da nossa parte. Achar pelo fato de nós estamos na igreja e estarmos salvos? Não, nada disso. Temos que buscar a Deus todos os dias. Mas eu sou filho de crente, eu sou filho do profeta, eu sou filho do pastor, eu sou filho da irmã, ciclo de oração, eu sou filho... Não importa. A salvação ela é individual. E não é pelo fato de você ser filho desse ou ser filho daquele, que essa salvação está garantida. Não. Nós temos que buscar o individual também. E a salvação ela é individual. Amém? Então vamos aqui para a parte 2, tópico 2. A mensagem do profeta, motivação. Em agosto e setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar a sua profecia. O povo tinha abandonado a obra por causa da oposição dos samaritanos e do decreto de Cambises, rei da Pérsia. Ageu incentivou o retorno à reconstrução do templo. Ele apresentou Deus como o Senhor dos exércitos, cujo poder é sobre todos os exércitos.
Então, Ageu estava mandando, falando, olha, Deus está mandando. Como quem diz, não temas o que eles estão falando, não temas o que eles estão dizendo. Quem está mandando é Deus. Faça aquilo que Deus está mandando. Vocês estão mandando de reedificar o templo? Reedifica o templo. Ah, mas é isso, mas é aquilo outro. Irmãos, infelizmente, que nem eu tenho, né? Hoje eu estou falando muito de mim, né? Mas a questão, Deus às vezes me dá palavras mais duras para poder pregar, né? Para poder ministrar. E às vezes a gente pensa, poxa Deus, mas será que as pessoas vão receber? Não importa. E Deus fala no meu coração, não é problema seu. Isso não é problema seu. Faça aquilo que eu estou te mandando. Mas Deus, às vezes a gente pensa, né? Porque a gente é ser humano, a gente pensa mesmo que a gente tem a vontade de fazer a vontade de Deus, quer de toda forma. Mas a gente pensa, mas Deus, né? Faça aquilo que eu estou mandando. Não importa se é sofisticado, se é bonito aos seus olhos, não interessa. Não interessa, não é problema seu se as pessoas vão aceitar ou deixar de aceitar. Faça aquilo que Deus, que o Senhor, né, no caso Deus falando para mim, faça aquilo que eu estou mandando. E aquilo que a experiência que eu tenho comigo, meus irmãos, eu passo para os irmãos. Faça aquilo que Deus está mandando. Haverá perseguição? Haverá pessoas fazendo caras e bocas, né, no sentido popular? Haverá, sim, vai ter muito. Perseguição dentro da igreja, no ministério, vai ter muito. Mas nós temos que fazer, sim, aquilo que Deus mandar. Porque quando Deus manda, Deus garante. Nós estamos debaixo da proteção, debaixo na responsabilidade do Senhor. E aqui na parte 2 aqui, Ageu demonstrou, parte 2, exortação, a Deus demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano. O povo se acomodara dizendo que ainda não era o momento da reconstrução do templo. Claro, meus irmãos, a gente vê que, claro, que o profeta, às vezes, ele fazia tinha algumas atitudes, né, vamos dizer assim, que Deus mandava. Ele tinha alguns comportamentos que Deus mandava, assim como Oséias. Oséias, ele casou com a prostituta para fazer uma analogia, uma alusão ao qual o povo estava fazendo com o mundo, com outras entidades. Ali é uma prefiguração de Deus com o povo judeu ou com Israel. Então, às vezes, Deus usa essa figura do profeta, o profeta sentir aquilo que Deus sente, para que o povo pudesse ter um entendimento maior. E aqui nós vemos o quê? É claro que Ageu demonstrou tristeza porque Deus estava triste, né, no sentido claro, mesmo sabendo que a atitude do povo, Deus estava e queria que o povo visse que a tristeza do profeta era a tristeza de Deus. Mas o profeta exorta o povo. E o povo diz, não, ainda não é tempo. Quantas pessoas nós vemos hoje dizendo dentro da igreja que não é tempo? Não é tempo de eu orar tanto, não é tempo de eu ler a Bíblia, não é tempo de eu buscar a Deus, não é tempo de eu ir para a escola bíblica dominical, não é tempo de eu ir para o culto com mais afinco, não é tempo ainda que eu estou vivendo o meu momento. Quantas pessoas não dizem isso? Quantas pessoas não estão entrando por este caminho? Será que não é tempo? Será que não é tempo nós fazermos algo para Deus? Claro, meus irmãos, não é com irresponsabilidade, mas o nosso crescimento espiritual tem que ser uma coisa desenfreada, nós temos que buscar todos os dias. Agora, tomar atitudes relacionadas ao ministério com outras pessoas, aí nós temos que buscar a direção de Deus. Claro, com sabedoria, com entendimento, mas buscar o nosso crescimento espiritual, assim como o povo buscaria o crescimento espiritual deles, dizendo que não era tempo, isso é uma desculpa, e como a gente fala no ditado popular, é uma desculpa esfarrapada. Parte 3, consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele tempo. É aquilo que nós estávamos falando. Deus falou que a glória daquele tempo seria maior do que a glória do primeiro templo. Não é questão da beleza que vai fazer com que a glória se manifeste, mas sim a questão da obediência. Então o povo deveria ser obediente àquilo que Deus estava mandando. Quem estava mandando era Deus. E o povo deveria ser obediente ao Deus Todo-Poderoso que estava mandando eles fazerem aquilo. Então veja que não é a questão da beleza, porque o povo olha muito por fora, mas tem que olhar por dentro. Que Deus estava falando, olha, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Era isso que Deus estava falando. E nós vemos, meus irmãos, que as coisas que aconteceram no segundo templo, Deus se manifestou de uma forma grandiosa. E Deus fez muitas coisas. Mas o povo muitas vezes não quer. Não quer. Tópico 3. Apelo e promessas.
Apelo. A pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas: o retorno à obra da reconstrução do templo e a busca pela santidade. Então, o povo às vezes demora para responder certas coisas. Quando é para dar uma resposta rápida, o povo não dá. Quando é para não dar uma resposta rápida, o povo dá. Então veja que há uma falta de coisa, de sincronismo, né? De coisa, porque o povo quer fazer aquilo que quer fazer na hora que quer fazer, quando quer fazer. É assim. O povo não quer Deus. O povo quer agir, ser autônomo. Agir da forma que quer agir, quando quer agir, do jeito que quer agir. E Deus fala às vezes não, mas o povo quer fazer e o povo diz sim. Deus fala não e o povo diz sim. Então aqui o que nós vemos, meus irmãos? Deus estava falando, olha, haverá o refrigério, haverá trabalho, mas também haverá recompensa. Deus sempre nos recompensa, Deus não deve nada para ninguém. Amém? E o tópico 2, parte 2. O culto só é aceito quando o altar é restaurado. Então veja que o culto estava parado. E o que eles deveriam restaurar? O altar. O altar estava em ruínas. O que eles fizeram? Tinham que reedificar o altar. E aí a gente traz para a nossa vida e fala, poxa, eu quero que o meu culto seja, que Deus receba meu louvor, minha adoração. Já restauramos o nosso altar? Será que a gente já fez como Elias? Restaurou o altar? Será que a gente já fez como Ageu estava lutando aqui para que o povo pudesse restaurar o altar? É uma questão, irmãos. Será que nós estamos reedificando o altar da nossa vida para receber, para desejar e para absorver mais de Deus? Nós queremos muito de Deus, meus irmãos, mas a gente quer usar Deus somente no culto para dizer que é espiritual e quer ir embora e continuar no mundanismo. Infelizmente. Parte 3. A atenção com a casa de Deus. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo. O povo, claro, tinha aquele materialismo na Babilônia e agora estavam tendo as mesmas práticas. O que Deus estava falando? Olha, priorize as minhas coisas. Irmãos, a gente precisa comer, a gente precisa trabalhar, né? Claro, a oportunidade de fazer hora extra faz e tudo, aquela coisa, para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro, que a vida está tão difícil, ainda mais para a gente que tem, assim, não tem uma situação financeira abastada, com muito dinheiro, nossa, né? Rico, não é de família rica, a gente tem que trabalhar. Mas Deus sabe todas as coisas. E às vezes a gente fala, não, eu tô cansado, vou para a igreja, vou fazer isso, não vou aquilo. E as coisas vão se abandonando. E aqui a gente vê que o materialismo do povo é uma coisa, assim, que quanto mais tem, mais quer. E Deus está falando, né, para o povo, olha, eu cuido de vocês, agora cuide da minha casa. Amém? A nossa conclusão, a profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu de seu lugar ao fervor. Deus enviara Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. Deus deu um chacoalhão ali no povo e o povo depois voltou e retomou a reconstrução do templo. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.